A gente inicia essa entrevista com o nosso bispo Dom Adélio, primeiro parabenizando. Dom Adélio, parabéns pelo seu aniversário. Agradeço os votos de feliz aniversário e desejo que os ouvintes recebam todas as bênçãos de Deus, porque eu não posso festejar sozinho o aniversário. As bênçãos não podem ser só para mim. 87 anos, o senhor me disse agora há pouco, e se sente cada vez mais menino. Como é que é? Como é que é esse menino, Dom Adélio? Quando os meninos são aqueles que sabem pouco e amam muito, e que gostam muito, hein? Os meninos são assim. E agora, eu, com o passar dos anos, aprendo a dar pouco valor, se pode dizer, um valor relativo às grandezas, às coisas, e apreciar mais o amor e fazer, ajudar os outros, viver pelos outros, porque não adianta. Nós, na medida em que vivemos pelos outros, nós enchemos o coração. Não é sendo egoísta, vivendo para si, que a gente se planifica, que enche o seu coração. É o contrário. Quanto mais a gente dá e esvazia o coração, tanto mais se enche. Aprendi isso. Aprendeu. O senhor é um nordestino italiano, é isso? Sim, porque me perguntavam onde eu nasci. Nasci no norte da Itália e nasci no leste da Itália, de maneira que eu sou o nordestino italiano. A minha capital da minha região aqui é Fortaleza. A capital da minha região é Veneza, uma cidade maravilhosa, conhecida pela sua beleza no mundo inteiro. Essa é a minha capital. Dom Adélio, há quanto tempo o senhor está no Brasil e em Quixadá? Olha, no Brasil eu sou um velho brasileiro, porque cheguei no Brasil nos 62. Conte quantos anos, nos 62. Então eu posso dizer que sou um velho. Entre vocês, queridos ouvintes que me estão escutando, quanto vocês são mais novos do Brasil do que eu. Porque nos 62, pensa quantos anos passaram. Hein? Eu não era nem nascido ainda. O senhor exatamente não era nem nascido. E eu já estava trabalhando em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Sou brasileiro, sou votante, de maneira que tenho todos os direitos e os deveres dos brasileiros de colaborar, de viver, de ser bonzinho. Ô, Dom Adélio, esse tempo do senhor no Brasil, o que mudou de lá para cá? O que o senhor sabia do Brasil quando o senhor estava na Itália ainda? Aquilo que eu sabia, comparando com aquilo que eu aprendi vivendo no Brasil, é nada praticamente. Quando cheguei, tinha a ideia de um país enorme, muito grande, bonito, mas ainda, digamos assim, no estado, não digo absolutamente não primitivo, mas no estado mais do estágio da agricultura, do aproveitamento das riquezas naturais. Não tinha a ideia de uma nação muito desenvolvida. Não, mas isso se refere lá antes, no ano 50, falamos dos anos 50, 55, quando eu estava estudando. Um país enorme, com um potencial muito grande, se falava da Amazonas, se falava das florestas, se falava da riqueza de Minas Gerais, um país maravilhoso, grande, um país rico, um país que podia dar aos seus filhos, digamos, uma tranquilidade humana e uma tranquilidade, digamos assim, espiritual. Quando eu vi que, em parte, as ideias que eu tinha correspondiam à realidade e outra parte não correspondia à realidade. Encontrei muito mais progresso do que pensava. No mesmo tempo, vi que havia também problemas que eu não imaginava. Por exemplo? Os problemas das favelas, os problemas da pobreza, da diferença das classes sociais. Eu não imaginava, porque na minha terra não havia esta grande diferença. Não vivia-se numa grande maioria de gente que vivia no meio tempo de agricultura, de uma industrialização incipiente, mas já estava bastante desenvolvida. Não? Essa desigualdade social no Brasil gera o que, Dom Adélio, na sua opinião?
Olha, gera não só, digamos assim, confrontações de caráter político, mas gera realmente a morte, gera a desigualdade. E a desigualdade não é só teórica, é uma diferença de vida, é uma diferença de mentalidade, é uma diferença de oportunidade. O pobre, quando cheguei, e também agora, infelizmente, que oportunidade de vida tem? Agora se fala muito dos pobres, mas quanto é que se faz? Não é que se tinha feito muito, desde os 62 até agora, por amor do céu. São Paulo, a cidade, a rede rodoviária mudou, não tem dúvida. O Brasil não é mais o Brasil que eu encontrei quando eu vim em 1962. Não, depois houve a ditadura, etc. Não é o Brasil é completamente diferente. Porém, permaneceram, digamos, as diferenças sociais, a pobreza, digamos, os problemas gravíssimos da saúde, da educação. São problemas que, infelizmente, não cresceram com o ritmo com que cresceu, suponhamos, a rede rodoviária, com que cresceram as arranha-céus de São Paulo, digamos, porque não deviam crescer as favelas como cresceram. Isso aí é um problema gravíssimo, a pobreza que tem, as diferenças sociais, gente que pode ter saúde, atendimento, e gente que tem que esperar, como vemos todos os dias na televisão, tem que esperar meses para ter um atendimento. Ô, Dom Adélio, o senhor falando agora de esporte, mais da pessoa do Dom Adélio, o senhor me dizia agora há pouco que jogava bola, gostava de jogar bola. Como é que era esse Dom Adélio jogador? Bom, olha, desde pequeno eu aprendi a jogar a bola, mas não aprendi a jogar a bola só, eu era fanático. Você não pode imaginar quantas vezes eu apanhei da minha mãe por causa da bola. Saía para jogar? Saía a 1h, escapava de casa e voltava muitas vezes às 6h da tarde. E era castigado pela sua mãe? Claro, eu abria a porta, atrás da porta tinha um vime e esse vime estava só esperando para mim. Os outros amigos? A minha mãe, sim, porque dizia que Deus tinha feito as pernas e a bunda, dizia a minha mãe, falando assim como falava a minha mãe, muito simples, para a mãe bater, para eu aprender, porque não tinha raciocínio, não tinha palavra da mãe que conseguisse me dominar, que conseguisse me convencer que devia fazer em primeiro lugar os deveres. Foi só depois, quando comecei, quando desenvolvi, que cresci, digamos, uma vida de jovem, responsável, que entendi que não podia colocar a bola no primeiro lugar. Mas naqueles primeiros anos da adolescência, a bola era muito mais a mãe, o amor da mãe, mas depois era o amor da bola. Quer dizer que o senhor poderia ter sido aí um grande jogador da Juventus? Não sei, eu jogava no time da minha cidadezinha, verdade, me convidava os mais velhos para jogar, porque eu gostava de jogar na defesa, às vezes no gol, assim. O senhor de zagueiro era muito... Batia muito? Era zagueiro esquerdo. Esquerdo. Não gostava de bater, porque o meu pai repetia continuamente, pobre, mas justo. E para bater não era bater na bola, sim, mas bater nas pernas. Dom Adélio, essa nossa conversa aqui, bem franca, o que foi que o senhor já fez em Quixadá? O senhor é tido como benfeitor pela grande população da região. O que foi que o Dom Adélio já fez em Quixadá? E na mesma pergunta, o que é que falta o Dom Adélio fazer em Quixadá? Bom, uma pessoa que chega a ter a minha idade vê com toda lucidez que aquilo que um homem pode fazer é sempre pouco com respeito comparado com aquilo que poderia fazer ou que precisaria fazer. Não tem um homem na vida que faça tudo, que possa fazer tudo. Faz um pouquinho, eu acho que fiz alguma coisa em Quixadá, mas o problema de Quixadá não terminaram. Quantas coisas se poderia fazer em campo social, no campo da educação,
questão da formação, mas não só no campo do trabalho, em campo político, econômico, mas sobretudo da formação humana. A formação humana, porque a grande carência da sociedade de hoje não é no mundial, olhando o mundo, não é na educação, não está nem na escola ou na saúde, mas é o homem que é pobre, é o homem que teria que mudar. A humanidade não é feita de pessoa só boa. Infelizmente tem muitos bons, mas tem muita pessoa também que não vive pela paz, pela harmonia, não vive para dar, para ajudar, mas vive no egoísmo, vive fechado em si. Então, eu pensando em Quixadá, quantas coisas seriam necessárias. Por exemplo, nós não temos um hospital especializado. Todos os doentes com uma doença um pouquinho complicada têm que ir a 200 quilômetros de distância. Isso se pode aceitar, mas pense no sacrifício de quem se afasta 200 quilômetros para ser atendido. E os familiares que têm que ir a Fortaleza, ficar muitas vezes pobres, não sabem como resolver esse problema. Quantos, e no mesmo tempo, digamos assim, em outros campos, o trabalho. Nas faculdades estão saindo pessoas preparadas, mas o mercado do trabalho de Quixadá corresponde às demandas, é muito pouco, de maneira que começamos a ter finalmente pessoa preparada para o trabalho e não tem mercado de trabalho adequado. Então, Quixadá ficou muito neste ano, são 29 anos que eu estou em Quixadá. Quixadá podia crescer muito mais, digamos assim, e crescer em campo tecnológico, industrial, de indústria, podia crescer muito mais. O que fazer para crescer? Olha, para crescer precisa que haja uma sinergia, precisa que as pessoas e as autoridades se encontrem, trabalhem unidas, não tenha confrontação política, porque o bem da cidade não é nem verde, nem branco, nem azul. O bem é o bem. E se deve procurar o bem com as forças reais que existem. Então, os empresários deveriam achar sempre todo o apoio por parte das autoridades públicas. O público e o privado deveriam se encontrar permanentemente. Deveria ser uma maneira de viver como cidadão de Quixadá, uma maneira de viver, porque muitas coisas podiam ser feitas, muitas ocasiões realmente existiram e não foram aproveitadas. Eu tenho não só prova, mas sou parte desse mecanismo em que eu tinha a certeza de amigo, de pessoa amiga que queria colocar em Quixadá indústria e não fora colocada unicamente por falta de colaboração. Dom Adélio, aos 87 anos, como é o dia a dia do senhor hoje? Bom, até hoje, esta manhã, eu tenho dado aula na Católica. Então, estou dando aula. Acorda cedo. Hein? Acorda cedo. Bom, acordo como todos bons cristãos, acordo cedo, e tomo café, e vou dar aula quando tenho que dar aula, vou para a Cisne, além de dar aula, porque vou todos os dias para acompanhar o desenvolvimento dessa nova faculdade, porque é assim, uma instituição como a faculdade precisa de todos os cuidados que uma criatura humana precisa. Uma mãe tem que ter atenção, tem que ficar perto da sua criança pequena, mais do que quando os filhos são adultos. Assim, eu vou todos os dias para a Cisne para acompanhar. Não é que eu faça muito, mas é o olhar do velho, digamos assim, da pessoa que ajuda a criança, a Cisne, a crescer. E, de fato, graças a Deus, estou muito satisfeito, muito contente. A minha tarde é sempre ocupada em receber pessoas que vêm, que
que me procura, seja porque estão doentes ou pessoa que quer um conselho, se aproveita da minha velhice para perguntar como eu viveria, como resolveria um problema, etc. Então, todas as tardes, praticamente, eu estou à disposição daquele, até para a confissão, porque sou bispo, para o aspecto espiritual, que eu não posso esquecer, aliás, que tem que ter a primazia entre todas as minhas ocupações, o aspecto espiritual, porque sou Adélio Tomazinho, mas sou bispo, né? Então não posso esquecer. Qual o conselho que o senhor daria hoje para a juventude? Olha, eu diria que a juventude que vive muito para as coisas, que aprenda a viver para si mesma. Não no sentido egoístico, de egoísmo de viver para si mesmo, mas de pensar o que é um homem, o que é um jovem. Não viver, fazer isso ou aquilo sem pensar na própria vida. Se realizar como jovem, como homem, ter ideia, ter consciência daquilo que um jovem é, da sua responsabilidade individual e coletiva. Então a juventude me parece assim que seja uma juventude que vive fora de si mesmo, mas que não vive, que não sabe se encontrar, que não sabe ser autêntica. Porque a autenticidade não é pular, se drogar, eu sou jovem, então tenho direito para me divertir. De qualquer jeito, mas que não tem sentido. Algo que realize, algo que prepare o jovem para quando é adulto. E não é certamente pulando que se constrói o Brasil. O Brasil se constrói também com a saúde. Então, o divertimento é indispensável, a festa é indispensável. Mas com isso não se constrói o Brasil. Se constrói com capacidade, se constrói com doação, com trabalho, com sabendo tomar decisões sérias, se comprometer, se sacrificar também. Queremos um Brasil melhor. Os jovens se conscientizam que devem se preparar para fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, de mais liberdade, de mais decência, não, de mais honestidade, com menos corrupção. Ou se convence disso, então o amor ao trabalho, aos estudos. Dom Adélio, para encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista, no dia do seu aniversário, o que o senhor gostaria de dizer para o povo quixadaense? Um pouco, digamos assim, também aquilo que disse para os jovens. Nós devemos ser autênticos, devemos ser homens autênticos, mulheres autênticas. Nós temos que ser autênticos, temos que ter a responsabilidade da nossa vida, daquilo que fazemos. Porque cada um agindo bem, com responsabilidade, como homem, como mulher, nós formamos um grupo grande, a totalidade, se todos vivessem bem, como homens, como mulheres, comprometido com o bem dos filhos, cada um no seu lugar, cada um fizesse bem o seu trabalho, nós teríamos a sociedade perfeita. Teríamos a paz, teríamos a amizade, teríamos tudo. Teríamos até saúde, porque sem esbanjar ou administrando bem, cada um no seu lugar, teríamos tudo. Quixadá poderia ser diferente, se todos fôssemos diferentes. E coloco a mim mesmo no primeiro lugar como pessoa que deve cuidar daquilo que é e do bem que deve viver na sua idade e na sua situação. Acertamos a próxima entrevista para daqui a um ano? Bom, eu sempre gostei de viver. Agora, se Deus me chama, bendito seja Deus. Né? Se Ele não chamar, eu fico contente. Né? Pronto para a próxima entrevista o ano que vem. Tá, obrigado.